Muito bem. Foi falado hoje, né, que nós vamos ter o nosso momento de oração na praça aqui. É para orar na praça, não é para dormir na praça com aquela música aí, né? Então você vai lá, você vai orar e você vai voltar. Não é para ficar na praça. Queridos, o título da mensagem de hoje, uma vez que estamos falando de ceia, temos aqui então representando os elementos que fazem parte da ceia. O título da mensagem de hoje não poderia ser diferente a esse momento, chama-se repartir. Este então é o título dessa mensagem que nós vamos falar, vamos ver nesse dia. E para isso, queridos, eu gostaria de convidá-los a ler comigo um texto que está no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que fala a respeito de um acontecimento que se sucedeu, possivelmente no dia ali que Jesus ressuscitou, ou no dia seguinte. Tá? E esse texto, então, diz assim: naquele mesmo dia, que dia? O dia que Jesus ressuscitou. 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Próximo. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus tinha sido crucificado, morreu. Certo? Enquanto conversavam e discutiam sobre essas coisas, o próprio Jesus, digam vocês, o próprio Jesus, aproximou-se e ia com eles. Queridos, visualizem essa cena. Procurem criar uma imagem na sua mente aí, certo? Tenha uma imagem dessa cena. Eles iam conversando, né? Discutindo ali. Algum texto fala que eles estavam arrazoando, né? Procurando uma razão para aquele motivo, para aquele acontecimento. De repente, alguém passou a acompanhá-los. E esse que estava acompanhando eles, quem era? O próprio Jesus. Próximo. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer que era Jesus. Os olhos deles estavam fechados. Então, ele quem? Jesus, lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo aí pelo caminho? E eles pararam, alegres. Não, entristecidos. Pararam, tristes. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: escuta, tu tá no 3G ainda? O teu aplicativo aí não tá sabendo dessas mensagens aí? Não recebeu a mensagem ainda? Né? Que mundo tu anda? Tu tem que sintonizar uma estação aí. Diferente, porque a tua estação não está sintonizando as notícias do dia. Um deles, então, falou para Jesus: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Ainda deu uma chamada nele, né? Nesses últimos dias. E Jesus então perguntou: do que se trata? O que aconteceu? O que houve? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, ou seja, eles explicaram para Jesus o que aconteceu com Jesus, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades da época, né, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, digam vocês, nós esperávamos que fosse ele
Ele, Jesus, quem havia de redimir Israel. Mas, porém, entretanto, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, ao sepulcro, e não achando o corpo de Jesus, voltaram. Tinha que vir conversando, né? Voltaram contando uma história, essas mulheres. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. Poxa, e tu não está sabendo disso? Próximo. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Mas ainda assim, não viram Jesus. Próximo. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, que aldeia era essa? Emaús, né? Então, se esse lugar ficava ali em torno de 10, 11 quilômetros de Jerusalém, a história bíblica não diz em que momento eles encontraram com Jesus, mas essa conversa durou um bom tempo, né? Até porque eles estavam andando a pé, né? A passo. A passos. Não pegaram Uber, né? Nada assim, né? Eles foram caminhando. E, queridos, não tinha uma estrada pavimentada com calçada, assim, uma calçada de pedra bem organizada para eles andarem. Era terra mesmo, era chão batido, né? Então isso deve ter demorado algumas horas ali. Quando se aproximavam, então, dessa aldeia, Emaús, para onde eles iam, ele fez menção de quem ia mais à frente, ia passar dali. Mas eles quem? Esses dois, né? O convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E ele, Jesus, entrou para ficar com eles. Próximo. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu e deu a eles. Vou ler de novo. E aconteceu que, quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão, o abençoou, partiu e deu a eles. Próximo. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Olha só, que curioso isso, né? Queridos, esses homens, a história bíblica não acrescenta estes dois como sendo os 11 discípulos de Jesus. Mas eles eram discípulos de Jesus. Esse grupo, segundo a história bíblica, era em torno de 70 pessoas que acompanhavam Jesus. 11 eram os mais chegados. 11, quando Jesus chamava para fazer um encontro, eles estavam ali, os 11. Jesus pregava para as multidões, mas ele ensinava esses discípulos, os 11. Então, a mensagem de Jesus, ela era uma mensagem condensada. Não para toda a população, mas para um número restrito de pessoas. E olha que curioso, queridos.
existem momentos em que nós vamos ter uma intuição de que é necessário uma reunião, um grupo, para que a palavra de Deus possa ser pregada, possa ser ministrada. É preciso que haja um rito para isso. Enquanto que não. Não. Olha só. A palavra diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Se Deus colocou a eternidade no nosso coração, não precisa uma reunião de pessoas para que eu possa me encontrar com Ele, com o que é eterno. E se daqui uns dias, daqui um tempo, né? Uns dias não, daqui um tempo, isso aqui, queridos, não existe mais. Onde você estiver, você vai ter a possibilidade, você vai ter a necessidade, perdão, de você mesmo fazer o seu culto pessoal, individual. Por quê? Porque a eternidade está no nosso coração. E quem é o eterno? Deus, o Pai. Na semana passada nós tivemos o irmão Guilherme aqui conosco, né? Glória a Deus por isso, né? Trouxe uma palavra abençoada. E estávamos conversando um pouco antes, né, do culto ali, enquanto tínhamos ali um momento de reflexão, também um momento de lanche, né? Reflexão do lanche, né, na verdade. E ele comentou sobre um acontecimento aí que anda sendo divulgado, né, nas mídias e redes sociais e denominações aí pelo Brasil afora. E, queridos, interessante que intuitivamente, pela nossa intuição, não precisa ser um ser humano para realizar uma reunião. Os insetos e os animais fazem isso. Muito bem, por sinal. Certo? Se você colocar um punhado de açúcar aqui no chão, né, vai aparecer uma mosca aqui. Ou se você colocar mel, um pote de mel, vai aparecer uma mosca aqui. E se você colocar aquela outra coisa, que também começa com M, certo? Também vai aparecer uma mosca ali. Certo? E quanto maior o monte daquele negócio, mais mosca vai aparecer. E de repente estão fazendo ali um rebuliço ali. Estão fazendo um culto em cima daquele negócio. Mas vamos deixar a mosca para lá. Vamos pegar uma formiga, né? Uma formiguinha, né? Até como é que é o nome daquela formiguinha lá? O esmilinguida. Vamos tratar da formiguinha. Faniquita? Isso. É o esmilinguida e a faniquita, né? Isso. Queridos, se eu colocar um punhado de açúcar aqui, logo, logo vai aparecer uma formiga que vai chegar aqui e vai ver, ó, esse negócio aqui tá bom. Vai provar daquele açúcar ali e logo, logo vai sair dali, vai se encontrar com outra formiga no caminho, vão trocar informação ali, tocar as anteninhas uma na outra ali e tal. E essa formiga vai trazer outras formigas para compartilhar do açúcar, que tá bom. E vai, que daqui a pouco aquele negócio cresceu e tem um monte de formiga fazendo um culto em cima de um monte de açúcar. Então ali eu já tenho duas coisas. Eu tenho uma formiga que provou do açúcar e essa formiga se tornou evangelista, porque ela foi e trouxe outras formigas. Certo? Só que daqui a pouco acabou o açúcar. Acabou o açúcar. E agora? Não tem mais açúcar. Aí uma formiga mais antenada, né? Mais ligada, mais espiritual, fala assim, não, é o seguinte, ó. Vamos para um outro lugar aí que lá tem açúcar.
E é melhor do que esse aqui ainda. Aí lá diz que lá tem um tal de açúcar demerara, tem um outro aí que é orgânico, e vão dando nome diferente pro tal do açúcar. E vai um monte de formiga para lá para cultuar em cima desse açúcar. Queridos, não precisa ser inteligente ou espiritual para isso. Basta ter uma intuição. Quer ver só? Vamos pegar um macaco. Se você der um coco para o macaco, ele vai tentar pegar esse coco, abrir um coco não, uma castanha, né? Der uma castanha, uma semente ali para o macaco, ele vai tentar abrir aquele negócio, não vai conseguir, vai pegar uma pedra e vai macetar aquela castanha para tirar dali de dentro a semente, para comer. Aí esse macaco, certo? Já é um macaco que apelou para a ciência, né? Afinal de contas, pegar uma pedra para quebrar a castanha é uma ciência, né? Daqui a pouco esse macaco vai e comunica a outro macaco, ensina outro macaco que também ele pode pegar pedra para quebrar a semente. Da mesma maneira, é um macaco evangelista, trouxe outro macaco para compartilhar da mesa de sementinha com ele. Olha que interessante isso, que bonito, né? Aí, se você pegar e colocar um raio laser na mão desse macaco, e esse macaco, esse raio laser continuar durando 500 anos, daqui a 500 anos você vai voltar lá, esse macaco vai estar usando o raio laser para abrir a casca da semente. Inteligente que ele é. Assim como ele vai estar também cortando outros macacos com raio laser. O que você não vai ver é esse macaco plantando a semente para poder alimentar outra geração de macacos. Porque ele só tem a intuição. Queridos, quando Deus colocou a eternidade no nosso coração, foi exatamente para isso, para que a gente possa desenvolver uma sensibilidade de buscar conhecer mais a Deus. Não apenas nos alimentar daquilo que é servido por aí, dizendo que Deus está naquele lugar. Daqui a pouco surge um movimento, como surgem vários movimentos, as pessoas vão lá, lotam aquele negócio. Não, tá vendo como Deus está naquele lugar. Por quê? Porque está cheio de gente lá comendo açúcar. Certo? Daqui a pouco, não, parei um pouquinho, mas lá no outro lugar estão servindo um açúcar diferente, um açúcar refinado. Aí migra aquela turma toda para comer o outro açúcar. Certo? Comportamento de bicho. Comportamento de bicho. Agora, Deus está nesse negócio? Se sim, ok. Como que eu sei que Deus está ali? Quando as pessoas que estão reunidas lá se reúnem com um sentido de buscar a Deus, conhecer a Deus. E não, queridos, com a intenção de que Deus seja reconhecido por eles. Quando eu me reúno, quando eu encontro com alguém para que Deus seja reconhecido por mim, eu estou fazendo a coisa de maneira errada. Deus não quer ser reconhecido por mim. Deus quer ser conhecido. E Deus só é conhecido através do Filho. Deus é conhecido através do Filho. Se eu conheço o Filho, eu conheço o Pai que enviou o Filho. E a vida segue, queridos. A vida segue. Hoje nós estamos num lugar onde poderíamos ter
um número maior de pessoas para participar desse momento de ceia. Mas não. Aliás, talvez até seja melhor, né? Porque você vai poder comer mais pão do que se tivesse bastante gente. Certo? Por falar nisso, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ele já nos trouxe um alerta a respeito disso. Já dizia o seguinte, ó, quando vocês se reúnem, está acontecendo um negócio errado aí. Porque vocês estão se reunindo só para comer. Vocês não precisam vir aqui para comer. Vocês têm que comer em casa. Então essas reuniões aí de vocês, na verdade, está fazendo mais mal do que bem. Porque o propósito acabou sendo invertido, queridos. Invertido. E é sobre isso que nós vamos falar, então, a partir de agora. Esses dois homens, né, que estavam caminhando nesse caminho, chamado Caminho de Emaús, né, que era uma estrada que levava de Jerusalém até essa cidade, né, tem em torno de 10, 11 quilômetros ali. Eles estavam conversando entre eles, falando das coisas que tinham acontecido, tristes, que eles esperavam. Eles tinham uma expectativa no coração deles, de que Jesus ia resolver a vida deles. Jesus ia destruir o poder de Roma e oprimia o povo naquela época. Então eles achavam que na cabecinha deles, eles achavam que não, Jesus ele quem? É o Cristo Salvador, então ele vai nos salvar de tudo isso. E Jesus ele veio para ensinar, para nos deixar uma mensagem. E queridos, olha como é interessante. Desse conversando com a minha esposa, ela falou assim, ó, pois é, sabe o que acontece? Que teve um dia uma reunião num grupo familiar aí, que o pessoal, na hora de discutir a palavra, aí alguns não entenderam. Que coisa. Será que precisa desenhar, talvez, né? A mensagem? Mas se você desenhar a mensagem, você vai ter que fazer uma explicação do desenho. Aí se tem uma explicação do desenho, tem que fazer um desenho para explicar a explicação do desenho de novo. Queridos, o próprio Jesus chegou, encostou neles ali e começou a conversar com eles, e eles não conheceram Jesus. Aí Jesus começou a explicar toda a história bíblica para eles. Começando por Moisés e os profetas e tal, e nem assim esses caras entenderam. Então, se aquilo que eu explico algum de vocês não entende, está tudo certo, porque eles também não entenderam o que Jesus falou para eles. Né? Eles só tiveram conhecimento de que era Jesus quem explicava no momento em que Jesus fez o quê? Partiu o pão. Aí eles lembraram, não, parei um pouquinho, mas lá atrás ele também fazia isso. Se ele fazia isso e fez de novo, então é porque é ele. Então eles estavam ligados em uma ação de Jesus, não em um ensino de Jesus. Aí no momento em que Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus. Só que para completar a frustração deles, o que Jesus fez? Vazou. Nem ficou para comer junto com eles. Certo? Aí eles voltam de novo para encontrar o povo, né? Lá em Marcos 12, parece que é, né? Fala exatamente isso, né? Que eles voltaram, encontraram os discípulos, contaram a respeito daquilo que tinha acontecido com eles, e o que aconteceu? Eles também não acreditaram.
Então, queridos, para não ser muito extenso aqui nisso, né? Antes que vocês levantem e resolvam ir embora, né? A mesa, ela precisa ter um significado na nossa vida. Jesus, depois que aconteceu tudo isso, e ninguém acreditou na mensagem da cruz, e muito menos que Jesus era Jesus, ele não voltou lá e ficou sendo crucificado uma vez, e no outro dia, para eles acreditarem nele. Não. Ele não voltou para a cruz. O que ele fez? Ele veio para a mesa. Na mesa é que eles entenderam que era Jesus. Olha só, queridos, que interessante. Vocês devem ter lembrança de um texto que está lá no livro de Gênesis, onde fala a respeito da queda. E a mulher, que naquela época ainda não tinha nome, né? Porque Adão tinha colocado nome em todos os bichos, menos na companheira dele, né? Era mulher até ali, né? Ela vai, se deixa envolver pelas palavras do inimigo, em forma de serpente, que era o diabo, né? E ele então convence ela de que ela deveria comer de uma determinada árvore do jardim que Deus ordenou que não comesse. Deus deu ao homem para que ele desfrutasse de todo o jardim. Tudo. Imagina vocês. Tudo. Menos aquela árvore ali, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Morrerão. Aí vem o diabo, bico doce, pegou a mulher sozinha e convenceu ela de que Deus estava escondendo algo dela. Certo? E que convenceu a mulher de que no dia que ela comesse daquela árvore, daqueles frutos, ou fruto, os olhos dela seriam abertos. E ela então teria entendimento, conhecimento do bem e do mal. Aí a palavra diz que ela fez o quê? Ela então aceitou, acatou, comeu e fez o que depois? Repartiu com o marido. O que que isso gerou? Pecado. O que que é pecado? Você comer primeiro para depois repartir. Jesus, na sua santidade, o que que ele faz? Ele reparte. E se sobrar, ele come. Divide primeiro. E depois, então, ele come. E hoje, queridos, eu queria que nós ficássemos com esta mensagem no nosso coração. De que a ceia, a mesa, ela representa algo na nossa vida para o nosso entendimento. De que esse pão que nós recebemos, assim como o suco, o pão que representa o corpo de Cristo, o suco que representa o sangue que Jesus derramou na cruz, isso tem uma representatividade na nossa vida. E o pão que está aqui não é apenas para comer. Porque o pão que é comido antes de repartir, ele é pecado. Maldito. Não é eu que estou falando, está escrito isso. O pão que é repartido e depois servido, esse sim é abençoado. Então hoje, no dia de hoje, nós vamos fazer novamente um exercício. Já comentei com as meninas, né, que vão nos auxiliar aqui para servir a ceia. Você vai pegar, primeiramente, o pão, tá?
Nós vamos ter ali, inclusive, um guardanapinho de papel ali para quem quiser, né? Tiver um nojinho ali de pegar com a mão e tal. Você pode pegar o guardanapo de papel, então. Só que você não vai comer esse pão. Você vai dividir esse pão com seu irmão. Aí depois você come. Então faça isso. Primeiro, pegue o pão, encontre alguém, hein? Saia por aí procurando alguém. Divida o pão com seu irmão. Depois você vem e pega o seu cálice aqui com o suco. Amém? Eu estou vendo assim um silêncio assim. Alguns são meio pálidos assim. Poxa vida, mas que dura essa mensagem, né? Não é verdade não, queridos. É que a Bíblia é um livro de princípios. E quando nós aprendemos a extrair esses princípios da Bíblia e aplicar na nossa vida, nós temos êxito naquilo que nós fazemos. Da mesma forma com que nós conduzimos as nossas palavras. Existe uma corrente de pensamento aí que diz assim: palavras têm poder. De fato, palavras passam a exercer um poder da forma como elas são faladas. Se eu analisar que no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram criadas através da palavra. Então aquilo que nós falamos, queridos, sim, de fato, isso tem um peso no mundo, principalmente no mundo espiritual. No mundo espiritual, isso tem um peso. Então eu preciso aprender a conciliar essas palavras. Assim como eu preciso aprender a utilizar os princípios da palavra de Deus na minha vida, nos meus negócios, na minha casa, né, na minha família, onde eu vivo. Aplicar esses princípios. E aplicar esses princípios, queridos, não com mão de ferro, né? Aplicar isso com amor. Que Deus nos ama. Se Deus nos ama, eu também preciso aprender a amar. E o amor é esse. Que aquilo que eu recebo de graça, eu divido, eu distribuo, eu reparto. Da mesma maneira, estamos falando aqui de pão, alimento para o corpo. Alimento para o corpo físico. Mas experimente fazer isso com o alimento espiritual que você recebe aqui. Compartilhe desse alimento, se você assim julgar conveniente, se você achar bom para a sua vida, compartilhe com alguém. Talvez, quem sabe, daqui uns dias a gente tenha aqui esses lugares preenchidos, se você assim o fizer. Lembra daquele macaco? Que ele sabe fazer tudo com a pedra para quebrar a semente e para comer. Ele não sabe plantar essa semente para a próxima geração. Mas você sabe, você não é macaco, você é gente inteligente. Mais inteligente que o macaco, acredito, né? Certo? Então vamos praticar a palavra, queridos. Vamos ter na segunda quarta-feira, né, desse mês, um encontro de mulheres aqui. Vocês, mulheres, compartilhem dessa palavra com alguém que você gostaria que estivesse aqui. Da mesma forma, vamos ter na terceira semana, terceira quarta-feira, novamente o nosso encontro de homens. Vocês, homens, aleluia, aleluia. Compartilhe essa palavra com algum outro ser da mesma espécie que você gostaria que estivesse aqui com você, para ouvir disso. Faça isso. Reparta esse pão que você recebe com alguém, para que esse pão possa ser bênção na vida de alguém. Mas se você só está comendo esse pão, ele está sendo maldito na tua vida, não está gerando frutos. E aquilo que não gera fruto,
cortado e jogado fora. De novo, não sou eu que inventei isso. Está escrito. Amém? Muito bem. Vamos servir então os elementos da ceia. Glória a Deus. Então, lembrando, né? Inteligente que nós somos, né? Vamos deixar aquela criatura de lado, né? Esquecer do macaquinho ali. Nós somos inteligentes, então existe aqui o pão, existe aqui um guardanapo ali, caso você queira pegar. Primeiro você vai vir, então, vai pegar o seu pão e não vai comer esse pão. Você vai repartir esse pão com alguém. Depois disso, então, você vem tal e pega o suco. Tá bom? Entenderam? Vamos repetir? Não precisa. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Aí também o nosso mestre da mídia lá, ele vai vir até aqui para nós participarmos juntos, né, desse momento. Ele também vai dividir o pão dele. Ele estava ouvindo, ele estava ligado na mensagem lá. Amém? Lá no livro de 1 Coríntios, ainda capítulo 11, né, versículo 23 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Entreguei aqui tem a ver com ensino, tá? Que o Senhor Jesus, Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou um pão. Ele não pegou uma espada, ele pegou um pão, certo? E tendo dado graças, o que ele fez? Comeu. Não, ele partiu. Partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ou seja, depois do pão, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Então, queridos, nós fazemos isso. Por quê? Porque nós estamos trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós. Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele nos concedeu liberdade através da obra redentora dele na cruz. Ele veio, praticou a palavra, ele cumpriu a vontade do Pai. Qual foi a vontade do Pai? Vai lá e prega a palavra. Ele fez isso. Ele cumpriu a vontade do Pai. Depois disso, então, ele pagou um preço. O preço do pecado, que não era dele, era nosso. E ele pagou. E levou isso com ele na cruz. Ele nos deixou, então, essa recomendação. Ó, façam isso em memória de mim. Memória significa lembrança dessas coisas. Todas essas coisas que estão escritas. Até o dia em que ele venha. Amém? Muito bem. Então, sai do seu lugar, pegue o pão, divida o pão com o seu irmão. Tá? Não coma o pão, lembra do macaquinho, não coma o pão. Certo? Encontre o irmãozinho aí para dividir com ele. Depois, então, você pega o suco. Amém? Enquanto isso, o Sandro vai descer logo logo para estar conosco também aqui. Glória a Deus.